você já prega, algo que você já canta, algo que você já tenta viver, mas é uma visão nova sobre o amor de Deus. Todos vocês passaram, a maioria de vocês deve ter passado pelo seminário Divino do Espírito Santo, quando você tem aquele primeiro contato, que é o querigma. E ali, a pregação que abre o seminário é o amor de Deus. E uma das passagens mais usadas nessa pregação é Isaías 43. Você pode tomar na sua Bíblia, Isaías 43, algo que você já conhece. Quando na boca do profeta Isaías, Deus ele vai falar no versículo 4 de Isaías 43: porque és precioso a meus olhos, porque eu aprecio e te amo. E a gente prega sobre isso, a gente fala sobre isso, que Deus te ama, que Deus te ama, que Deus te ama, que Jesus te ama. Talvez hoje a gente fale um pouquinho menos do que falava 20 anos atrás, né? Eu lembro dos livros da Rabone, toda aquela... Quando esse Jesus te ama na nossa boca, isso era realmente algo querigmático. A gente foi até perdendo um pouco dessa vivacidade de anunciar que Jesus te ama, que Jesus te ama. Caiu um pouco no lugar comum. Só que quando a gente fala sobre isso aqui, sobre que Deus te ama, que Ele me aprecia, que Ele me ama, a gente esquece de entender como é que Deus ama. E aí a gente tem uma tentação muito grande de achar que Deus ama como a gente ama. E quando Deus fala que Ele me aprecia, Ele me ama, Deus tem uma maneira própria de amar. Então a gente vai falar hoje aqui sobre a maneira que Deus ama. E vamos falar de Deus. Santo Agostinho passou a vida inteira dele falando de Deus, e hoje tem tantos escritos de Santo Agostinho, e ele não esgotou. Então nós não pretendemos esgotar isso nessa horinha que vamos estar aqui, mas eu só quero lançar um problema para que vocês não fiquem com a vida tranquila, achando que já conhecem a Deus. E eu falo isso de experiência própria, porque são 25 anos, vou fazer agora, são 25 anos vou fazer 26 anos de caminhada. Durante 21 anos, até eu conhecer isso que eu vou falar para vocês hoje, essa realidade, eu achava que eu conhecia Deus, que eu sabia, era ponto pacífico em mim: Deus me ama, Deus te ama. Quando eu fui entender o que eu vou partilhar com vocês, o meu chão caiu, o meu mundo caiu, o meu chão subiu, e eu fui reaprender sobre o amor de Deus. Então, de 5 anos para cá, desses 26 anos, esses 5 anos para cá, muita coisa, eu tive que reler a Bíblia toda para tentar entender essa maneira que Deus ama. Aquilo que a gente prega em Isaías: porque és precioso, eu te aprecio e te amo. Então vamos tentar fazer esse caminho, e algumas coisas vão ser gritantes para nós, e assim, a gente vai entrar numa crise boa. Talvez a crise, e talvez seja necessário realmente o silêncio, porque João, que é o discípulo que a Bíblia fala que é o discípulo que ele amava, né, que ficava no peito de Jesus, lá na carta de João, no capítulo 4, versículo 7, João vai dizer: irmãos, amemo-nos, porque o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Mas aquela afirmação de João, que Deus é amor, não foi fruto do conhecimento, foi fruto da experiência pessoal que ele teve com Jesus. Isso a gente vai descobrir isso aqui agora. Amém? Essa é a proposta: descobrir como Deus nos ama e aí ver o que Ele quer daqui para frente. Deus, Ele é. Como é que é formado Deus? Vamos lá, vamos voltar na catequese. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Que beleza, né? Como é que vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ó, a gente está aqui num lugar, somos família, tá? Somos igual, assim. Em plena harmonia. Estamos meio Como é que é o dia a dia do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Trabalhando pelo amor de Deus.
trabalhando antes da humanidade. Não tinha humanidade ainda. Como é que vivia o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Em unidade. Em unidade. Muito bem, vamos lá, vamos falando. Tinha café da manhã, tinha almoço. Olha, a Inquisição acabou. Então, assim, não tem nenhuma heresia que depois não possa corrigir aqui. Pode falar à vontade. Como é que vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Vivem aonde? Então, em primeiro lugar, vamos definir aonde que vive, né? Para falar de alguém, tem que falar onde Deus vive. Aonde que é? Onde que eles vivem? No céu. No céu. Tá bem. E onde fica esse lugar chamado céu? Uma realidade invisível, uma realidade atemporal. Invisível, atemporal, em toda parte. Em toda parte a gente não pode falar não, porque a gente vai cair no panteísmo. Deus está em tudo, Deus está aqui na madeira. E assim, alguns caíram nessa heresia ao longo dos anos, dos séculos. Mas assim, o que é o céu? Uma pergunta tão. A gente fala do céu toda hora, a gente canta o céu toda hora. O que é o céu? Paraíso. Paraíso. O céu é um lugar? Não. O meu lugar é o céu. A gente canta isso, né? A gente canta isso. É um estado da alma. Estado da alma. Terezinha, o céu é ser filho de Deus, poder chamar do Pai. Olha, por que eu estou tão feliz de estar aqui hoje falando para vocês disso? Vocês estão ouvindo Santa Terezinha ontem? Porque a pequena via de Santa Terezinha é um atalho para o céu. Por que ela é tão amada, tão admirada? Porque essas perguntas ela se fez. Qual é o caminho que eu tenho que chegar? Aí tinham tantos caminhos na época de Terezinha e ela achou um caminho direto, um atalho direto, que é a infância espiritual. A gente vai fechar com isso aí no final. Mas você veja, é um lugar onde fica o céu. Onde fica o céu? É pergunta difícil, estou falando para vocês, é uma coisa muito legal. Onde é o céu? O seu coração. O céu fica no seu coração. E assim, você vai chegar lá, mas é uma loucura. Gente, a gente tem que. A nossa fé, ela é tão linda, que às vezes a gente tem que surtar para poder entender. E a gente só não é mais feliz porque a gente não aprende a olhar da maneira correta para as coisas. Vou só abrir um parêntese, né? Um dia eu vou falar para vocês sobre a Eucaristia. Eu queria falar sobre a Eucaristia para vocês. Nossa, a gente se acostuma com a Eucaristia. A Eucaristia é uma loucura de Deus. Né? Então, o que é o céu? Ele é um lugar ou não é um lugar? Não é um lugar físico. Então, não é um lugar físico, mas é um lugar, se não é um lugar físico, espiritual. Então, é um lugar espiritual. Deus, ele é físico ou ele é espiritual? Deus é espírito. Deus é espírito. Mas se fez carne. Mas se fez carne. Antes da criação do mundo. Então, assim, a gente pode falar que a realidade em Deus é uma realidade espiritual. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se relacionam espiritualmente. E aí, o que eles fazem? O que eles fazem? O que eles sentem um pelo outro? Amor. Como é o amor que eles sentem um pelo outro? E aí, assim, a teologia vai ajudar um pouquinho a gente. E, gente, eu juro a vocês, eu sou um bom teólogo, tá? Eu não sou um teólogo malvado. Porque, assim, muitos têm preconceito no nosso ambiente, muitos têm preconceito em relação aos teólogos, porque, da teologia da libertação, não, eu sou um teólogo carismático, acredito, tá? E, assim, meu espelho, meu ícone é Raniero Cantalamessa. Então, assim, é a linha que eu sigo e tenho um carinho muito grande. Toda a produção de Raniero Cantalamessa, eu pretendo ser um pouquinho do que ele era. Só
Esse amor, olha só o que vai dizer a teologia. O amor do pai pelo filho e do filho pelo pai é um amor tão real, tão real, tão real, tão real, tão real, que esse amor, ele é personificado. E justamente a pessoa do Espírito Santo, é o amor do Pai pelo Filho. A carta de João Paulo II, Dominus et Vivificantem, que fala sobre o Espírito Santo, vai citar várias vezes isso, da pessoa do Espírito Santo como a pessoa do amor. Então assim, é um amor. O pai ama o filho, porque o pai é o princípio de todas as coisas. O filho, ele não é criado, ele é gerado. Ele é gerado no pai. Então o pai e o filho, esquece agora o filho ainda enquanto encarnado, mas o filho enquanto segunda pessoa da Trindade. O pai e o filho era um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão entranhado, tão intenso, que esse amor, ele não é um sentimento. O amor do pai pelo filho, do filho pelo pai, não é um sentimento. Não é uma realidade espiritual. É uma realidade essencial. É na essência. O pai, ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar o filho amar o pai. Tanto é que esse amor é a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a Trindade é justamente... O Espírito Santo, ele não é um terceiro. Ele é o amor do pai pelo filho. É um amor personificado. Entender isso para a gente é fundamental. E vocês vão entender por que isso é uma revolução. Quando você começa a olhar para o Espírito Santo, não como um outro filho. Não é um pai com dois filhos. É o pai, o seu filho amado, o filho que é um pai. E esse amor, ele é tão real, ele é tão essencial. Não existem palavras humanas para falar, para descrever esse amor. Esse amor é tão verdadeiro, é tão essencial. Qualquer palavra que eu diga, ela é urgeta, pequena. Mas esse amor é personificado, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem um outro nome. O nome do Espírito Santo é amor com letra maiúscula. Ele é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Ele é o amor. Então a Trindade, ela só é a Trindade desde sempre, porque é assim que Deus é. Então, quando a gente fala que o céu é o meu lugar, não existe um lugar físico. E assim, até um lugar espiritual, é questionável falar de um lugar espiritual. Esse aqui é um lugar espiritual. O céu é Deus. Estar no céu é estar em Deus. Estar no céu é estar em Deus. Estar no céu é estar em Deus. Então, coloque o povo ali, né? Vocês se preparem que daqui a pouco bate uma linha aqui, já vai direto para o céu, vai estar em Deus. Eu tenho que pregar. Nossa Senhora está lá também. Beleza? O dia que eu deixar eu partir com alegria. Ai, que alegria. Que alegria poder estar no céu, poder estar em Deus. Isso faz toda a diferença, porque quando você descobre que você está sendo preparado, que Deus criou o mundo. Agora vamos para a criação. Por que Deus criou o mundo? Eu não sei, pergunta para ele, eu vou perguntar. Mas assim, esse amor, essa realidade amorosa que a Trindade vive, essa realidade amorosa profunda, ela se basta. Se você falar que Deus precisava criar o mundo, existe uma carência em Deus. Em Deus não há carência. Ele é sumamente feliz, sumamente perfeito, sumamente realizado. Então a Trindade bastaria assim viver para sempre, enquanto Deus. Mas esse amor, agora começa a entender uma coisa assim fantástica, extraordinária, né? Para mudar a tua vida.
esse amor que é o Espírito Santo, que é o amor do Pai pelo Filho, esse amor, ele não é estático, ele gera um movimento. Então veja, não é assim, pá, filho, Espírito, não. É um movimento de amor, um movimento trinitário. Existe um movimento trinitário, um movimento de amor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse movimento de amor gerou em Deus não uma necessidade, mas um extravasamento, um transbordar desse amor. Então a criação é um transbordar desse amor. Deus falou assim, olha, aquilo que a gente fala na catequese, precisamos partilhar, não precisamos, mas vamos partilhar, vamos criar o ser humano, vamos criar o ser humano para que possa viver esse amor conosco. Então, o projeto da criação, o homem foi criado para conviver com Deus. E isso está lá em Gênesis, de maneira velada, mas de maneira revelada também. Porque você veja, quando diz lá que depois do pecado Deus ia ao cair da tarde visitar o homem no jardim do Éden, lá no início de Gênesis, quando o homem peca, capítulo 3, versículo 8: e eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Então o paraíso que ainda não era paraíso, era terrestre, o paraíso não era o céu ainda, mas até porque Deus tinha que preparar aquele homem para conviver com ele, mas Deus visitava o homem. Então existia um projeto de comunhão, quer dizer, o homem ia participar dessa trindade, ele ia participar dessa família de amor, desse movimento de amor. O homem foi criado por amor, a criação do homem foi por amor, e até hoje a criação continua. Eu faço um exercício, vocês podem me chamar de doido, né? E sou mesmo. Quem anda de ônibus aqui ou de metrô, começa a olhar para as pessoas que estão na rua passando, tenta olhar como se você fosse Deus. Gente, cada pessoa é linda, é diferente. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história. Você olha para aquela pessoa lá, sofrida, trabalhadora, Deus ama aquela pessoa. Deus ama aquela pessoa como? Pode. Quando a gente trabalhava com população de rua, e antes de eu começar a trabalhar, eu achava que eles não tinham nada. Quando eu fui me aproximando deles, eu vi naquela pessoa mendiga jogada na rua, uma riqueza ali. Muito interessante isso que você está falando, né? Porque Deus fez, né? Que tem uma riqueza ali, Deus, olha só, Deus ama mais alguém do que outra pessoa? Deus ama mais? Deus ama? Mentira! Deus não ama igual. Essa é a mentira que contaram para você. Eu tenho 3 filhos, tenho a Maria Júlia de 10 anos, Maria Isabel de 8 e o João Batista de 11 meses. Eu amo meus filhos igual? Não. Eu amo mais a um do que o outro? Não. Eu amo de maneira particular. Deus ama de maneira particular. O que é amar? Por isso que eu falei que a gente ia desconstruir muita coisa aqui e construir de novo. O que significa que Deus ama de maneira particular? Caramba, só existe aquela pessoa, não existe ninguém igual. Então, morrer ou não morrer faz toda a diferença. Se o traficante que está dando tiro agora lá no morro, se ele deixar de existir, se ele morrer, para um pai, isso faz diferença, porque não existe ninguém outro igual. Ele não ama mais o traficante do que você, do que eu. Ele ama de maneira particular, porque é filho, porque foi criado. A alma foi criada, a inspiração da vida foi Deus que deu a
a impressão da vida, né? Tem a impressão, tem a vocação do amor. A gente vai falar sobre a vocação do amor também. Tem a vocação do amor. Então, é a mentira que contam para a gente que Deus ama igual. Essa ideia de igualdade, isso é da Revolução Francesa, século XVIII. Esqueçam isso. Não existe igualdade. Não existe igualdade. A igualdade, ela é pobre. A igualdade, ela é pobre. E isso não quer dizer que a superioridade e a inferioridade, não. É um outro sistema de avaliação em Deus. É de maneira particular. De maneira particular. Então Deus ama de maneira particular. Então Ele continua criando. Ele não criou. Quer ver? A gente fala assim: Deus criou a humanidade. Né? Bonito, né? Ô Peste, o que é a humanidade? Não, porque a humanidade, sim, não. Amém. Mas assim, Deus criou esta pessoa, você faz diferença de maneira particular para Deus. E é por isso que se só existisse uma única pessoa na face da terra, Ele enviaria seu Filho para salvar essa única pessoa, porque Ele ama de maneira particular. E é por isso que na criação, Adão e Eva representam a primeira comunidade cristã. Aquilo para Deus foi muito, assim, uma frustração, né? Deus não pode ter frustração, mas assim, foi algo terrível, porque Deus amou Adão e Eva de maneira particular. Ele convivia, Ele tinha um projeto. Então, qual era o projeto original de Deus? Era conviver com os seus filhos de maneira particular. Por que Deus ama de maneira particular? Porque qual é a forma que o pai e o filho se amam? De maneira particular. E essa maneira particular que Deus ama é personificada, que é uma pessoa, que é o Espírito Santo, que é o amor. Então isso vai dar base para a gente entender daqui a pouco que o amor de Deus não é um sentimento, é uma realidade muito forte, muito bonita e muito poderosa, que a hora que a gente começar a amar com o amor de Deus, o mundo se converte. E eu espero poder mostrar isso para vocês. Beleza, Deus criou o mundo, Deus ama de maneira particular, e a Deus vive em amor, e na mesma hora que o homem não entendeu, recomendo aqui vivamente que vocês vejam o filme Terra de Maria. Quem já viu aqui o filme Terra de Maria? Muito bem, quem não viu, veja. Todo o filme é belíssimo, tá? Mas no início do filme, aquelas cenas iniciais que falam da criação do mundo, aquilo ali é um tesouro, uma beleza teológica fantástica, está completamente correta de ponta a ponta. É uma visão teológica perfeita do pai que percebe que o filho não entendeu o seu amor. O filho não entendeu o seu amor. O filho foge, ele corre, ele vai atrás do filho não para castigar, mas o filho corre porque sabe que está errado. Então, o pecado realmente foi uma falha de comunicação, foi um erro de comunicação. O homem não conseguiu entender esse amor de Deus. Sabe aquela coisa que a gente fala em comunicação, do emissor e do receptor, e tem a mensagem, e tem o ruído na mensagem? Então, o pecado, ele é um ruído na mensagem. A mensagem é verdadeira, é genuína, o emissor também, mas o pecado é justamente o ruído na mensagem. O homem não entendeu que ele estava ali enquanto existindo para conviver com esse Deus que é amor, que o paraíso era só uma etapa. O paraíso terrestre de Adão e Eva não era o fim, era só uma etapa para esse algo maior, que era conviver na Trindade. E aí Deus, ele resolve falar assim, Deus ele surta, né? Ele surta de amor. Então ele fala assim: eu agora vou enviar, já que eles não entenderam a maneira particular que eu amo, eu vou te enviar, meu filho. Ele envia o filho para vir até nós, para tentar nos convencer desse amor, para tentar contar para a gente essa realidade da Trindade. E foi difícil contar, porque a gente não está acostumado a entender o amor de Deus. Não entende mesmo. Jesus veio, Jesus falou, Jesus morreu, ressuscitou, e até hoje ele briga para tentar entender o amor de Deus, porque os nossos sistemas humanos são todos sistemas de compensação.
faz isso para ganhar aquilo. Desde criança nós somos treinados meritoriamente, por mérito. Faz isso, consegue nota, faz isso, tem prêmio. E a gente não consegue entender que existe uma coisa que é de graça, que Deus ama de graça. Deus ama por essência, amor de graça por essência. E aí Jesus veio até nós para mostrar, e ninguém entendeu nada, e até hoje não entende, né? Quando ele abre o coração dele, ele derrama o amor, e assim, a gente se depara com o Evangelho ele é um contraste com a nossa maneira de pensar. Se você for viver o Evangelho, é para você parar com a sua vida e tomar um rumo novo, porque é a maneira como é que esse filho convive aqui embaixo. Ele vai reproduzir aquilo que ele vive lá em cima. O que ele fala, por exemplo? O que ele fala? Eu e o Pai somos um. Como é que vai entender isso? Que eu e o Pai somos um? O que é ser um? Comunhão, que é aquilo que ele vive na Trindade. Nós não podemos chegar a esse Jesus e achar que esse Jesus ele é alguém, vou usar a mesma palavra que a teologia ATL usa, que é alguém desencarnado, é assim, alguém que chegou do nada. Não, ele vem de algum lugar, ele vem da Trindade. É justamente o contrário. Ele convive tudo que você pegar e espremer o Evangelho, vai pingar aqui a maneira como Jesus vive, como o Filho vive na Trindade, a maneira de comunhão da Trindade. Tudo que Jesus fala, tudo que Jesus faz é comunhão. E vocês sabem que os nossos carismas, os carismas das novas comunidades, o carisma, as graças que Deus dá, elas também vêm de lá, porque são graças do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, se você pegar uma irmãzinha dessa semente do verbo, uma parecer com a outra, né? Tudo igualzinho, né? Por quê? Porque aquilo que elas convivem aqui, irmã, filha, a gente também na comunidade, a gente acaba sendo muito igual, não muito igual, mas muito assim, parecido um com o outro. Assim também é o Espírito Santo, assim também é Jesus. Então eles não podem, eles falam daquilo que eles vivem na Trindade. E assim é o Evangelho ele fala sobre isso. E assim ele viveu, assim ele anunciou, assim ele morreu. Não entenderam nada, né? Tanto é que quando acharam que estavam matando Jesus, ele chegou lá e falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Existe uma gratuidade absoluta, e nós chamamos da misericórdia. E a misericórdia é isso. O Papa Francisco hoje completa 3 anos que ele está no seu pontificado, da sua eleição. Você veja, há 3 anos que ele vem brigando com a gente, brigando mesmo, fazendo entender na nossa cabeça que a gente precisa agir com misericórdia. E é difícil agir com misericórdia, porque a nossa dinâmica interior não é de gratuidade. Tudo nosso tem um preço. Deus não criou o preço. Deus não criou um preço. Aliás, eu tenho um artigo chamado Gratuísmo, que eu defendo uma tese de que nós deveríamos adotar essa inspiração do gratuísmo, fazermos mais coisas gratuitas, de graça, aprender a de graça, porque Deus ele se dá de graça. Por que tem que ter um preço? Eu posso dar, você entra num, eu sei que isso é loucura para você, pode falar que eu sou doido, né? Você entra num site lá, do OLX da vida, do outro site aí a pessoa está vendendo, o outro está comprando. A gente não pode criar um site que a gente está dando, eu quero dar esta camisa, eu quero dar esta calça, eu quero dar, e assim alguém para receber. Mas você vai ser bobo, você vai dar, mas ninguém vai te dar. Depende da quantidade de pessoas que adotarem e viverem gratuito, né? Ou ninguém vai querer. E assim, a oferta, né? Você vê, a oferta ofertar é uma coisa sagrada, que é própria de Deus. Deus oferta o seu próprio Filho. Então, a gente está falando coisas grandiosas aqui, coisas espirituais, a maneira como Deus é, a maneira como Deus age, a maneira como Deus ama. E é assim que Deus ama. Muito bem, Jesus vem, ressuscita, abre a porta do céu. Agora na Trindade, quando Jesus volta para a Trindade, ela tem o que agora? Ela é só Espírito? Não. Existe
Existe um corpo? Tem um corpo na Trindade. Existe um corpo. Uma pessoa, material. Existe uma pessoa. Existe uma pessoa humana. A pessoa humana de Jesus Cristo, através da sua união hipostática com a pessoa do Verbo, é um só. O Filho é totalmente Deus, inteiramente Deus e inteiramente homem. Deus, ele conseguiu o que ele queria. Deus é danado, né? Ele tentou levar o ser humano para conviver na Trindade. Não conseguiu por causa do pecado. O que ele fez? Ele se tornou humano. O Pai envia o seu Filho para se tornar humano por obra de quem? Que é o amor da pessoa. Então, esse ser humano vive na Trindade. E aí, aquele projeto inicial de Deus volta, ele resgata o projeto. Porque agora é possível um ser humano viver na Trindade, viver em Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que ele é a porta. Por isso que ele é a porta. Porque através dele, outras pessoas humanas vão entrar na Trindade. Então, quando você fala, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É assim, você quer ir conviver com Deus, conviver em Deus, conviver em Deus. Você já pensou o que você vai fazer no céu? Já pensou nisso? O que você vai fazer no céu? Tem gente que adora cantar, né? Vai ficar frustrado, porque lá no céu não. Tem gente que adora limpar, né? Pode ver uma sujeirinha. Vai fazer o que lá? Não dá para dar um corinho? Vai orar? Olha só, você vai ficar muito triste agora. Porque eu vou te dizer que lá no céu você não vai orar. Não vai orar. Vai olhar para a face de Deus, cara. Oi? Vai olhar para a Vai adorar. Vai. Posso te garantir que nada próximo da maneira que a gente adora, nem que a gente ora. Lá no céu, a gente vai conviver com a Trindade. Tem noção disso? A gente vai conviver com o Pai, conviver no Filho, com o Filho, conviver no Espírito. O céu é lugar de convivência em Deus. E aí assim, o que se faz numa convivência espiritual? Eu espero descobrir em breve. Se Deus permitir, eu espero descobrir em breve. Gente, em breve mesmo, né? Em breve. Porque tem gente que fala assim, a minha vida está tão sofrida. Olha, aí conta aquela história, né? Porque meu pai morreu, me abandonou, eu perdi o emprego, meu carro bateu. Tem alguma professora aqui de matemática? Não? Em matemática, numa conta de subtração, molezinho, subtração. Você tem alguns termos, né? Que é o termo do subtraindo, minuendo, subtraindo do resultado, né? Primeiro é o minuendo, subtraindo resultado. Se você diminuir 100 anos de... eu nunca vi uma pessoa sofrer 100 anos a fio, né? Sofrer 100 anos. A pessoa nasceu sofrendo, cresceu sofrendo, né? E morreu 100 anos direto sofrendo. Isso é hipotético, porque a gente sofre a partir do momento de alegria. Um Jó da vida, né? E olha que nem Jó sofreu o tempo todo. Mas tudo bem, a vocação de Jó, a comunidade de Jó. Ninguém foi da comunidade de Jó, né? Assim, não tem. Não tem esse carisma, né? Engraçado, né? Deus ressuscitou ainda o carisma de Jó. Assim, aí 100 anos. Aí você bota lá, diminuindo lá, eternidade. Menos 100 anos. Sobra
se você tira 100 anos da eternidade e da sua eternidade, você não perdeu nada. Concorda comigo? Você não perdeu nada. Não perdeu nada. Então, assim, por isso que eu falo que é muito pouco tempo, porque essa vivência espiritual em Deus, esse lugar espiritual que é Deus, ele é fora do tempo e do espaço. Então não há comparação. É uma conta, uma inequação. É uma inequação, uma conta que não, sabe? Então, por mais que a gente sofra nessa vida, sabe? Tudo vale a pena para estar lá nessa convivência com Deus. E assim, se você já viveu momentos felizes, tem uma frase de São Paulo, que São Paulo fala assim, olha, é um surto dele, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, eu acho que é Coríntios 2,9, nem coração humano imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que lindo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Ele tem preparado, está lá em Coríntios 2,9, é Ele mesmo, é o céu, é a convivência com Deus. Então você veja, vale a pena você entrar nessa comunhão. E aí quando Jesus ele volta para o Pai, ele termina a sua missão na terra, ele cria a igreja, ele funda a igreja, para que essa igreja nossa aqui, prepare as pessoas para o céu. Os sacramentos, ele inventou os sacramentos para que a gente se acostume a conviver com Deus. Ah, Vinícius, sacramento é um canal da graça de Deus. Outras palavras, é uma invenção para se aproximar dessa realidade que é o céu, que é a convivência, que é suprema. Vou dar um exemplo, Eucaristia. Eu cheguei na Eucaristia, eu gosto tanto da Eucaristia. Você veja, Jesus, João capítulo 13, versículo 1. Vocês sabem que o Evangelho de João, ele tem duas partes. Até o capítulo 12 é uma parte, é um livro do Evangelho, como fosse uma divisão. Do 13 começa o relato da paixão, é a segunda parte do Evangelho. O primeiro versículo da segunda parte do Evangelho, que é João capítulo 13, versículo 1, diz lá, é como se fosse uma abertura de uma sinfonia. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ali vai começar a contar a maneira como Deus amou, como Jesus amou até o fim, né? Tendo amado os seus, amou até o fim. A tradução que diz amou-os até o extremo. Amou-os até o extremo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo. Olha só, na minha tradução, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai. Passar deste mundo ao Pai. Ao Pai. Voltar para o Pai. Como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Então daqui para frente, a Eucaristia está aqui dentro. Se vocês compararem com os sinóticos, é aqui depois que ele vai inventar a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? O que é a Eucaristia? Só um exercício, um parênteses. O que é a Eucaristia? O que é a Eucaristia? É o próprio Jesus que se doa para nós, que quebra dentro de nós e faz uma pequena pedaço de pão para estar dentro do rio. Muito bem. O que é a Eucaristia? Ele tinha que bolar uma maneira de permanecer conosco. E assim, olhando para ele mesmo, enquanto ser humano, e para os discípulos dele, o que ele percebeu? O que aquele bando de homens mais fazia? Comia. Então, comia e dormia. Como ele não podia se transformar em sono, mas ele se transformou em comida. É verdade. Ele se fez comida para ser comido, para ser lembrado, porque a comida, o pão, não tem uma coisa mais
mais diária do que o pão na nossa vida. Então ele se transforma ele vira pão, ele se transfigura, assim, ele entra, ele vira pão, ele vira comida, o corpo, ele faz do pão o seu corpo, sangue, alma e divindade. Para quê? Para estar conosco, para conviver. A gente não percebe isso. A gente nos nossos sistemas meritórios, a gente estraga tudo, né? Porque assim, a gente lá, a Eucaristia é a vontade expressa dele de conviver conosco, se possível, diariamente. E aí a gente entra no meritório nosso e fala assim: eu não sou digno, eu não mereço. Vai se confessar, criatura, vai conviver com Jesus. Porque assim, é necessário conviver. Porque você está perdendo tempo de conviver com aquele que você vai viver. Entendeu? É necessário conviver. Por isso que a Eucaristia é o céu na terra. Porque qual é o princípio básico da Eucaristia? É estar em comunhão. Tanto é que o nome é comunhão. Você faz comunhão. Nem todo mundo nunca faz comunhão, né? Porque já faz comunhão. Assim, o princípio básico é comunhão. É aprender a viver comunhão. É ser comunhão. Então os sacramentos é para isso. Ele deixou os sacramentos para poder acostumar. E aí, já vou chegar no ponto que eu quero, né? Ele voltando para o pai, ele falou assim: esses cabras aí eles não vão saber viver isso aí não. Não estou confiando muito não, porque, sabe? Eu vou para o pai, mas eu vou mandar quem? Quem me mandou? O Espírito Santo. Aí que eu quero ver. Ele falou assim: eu fiz a minha parte. Eu contei para eles o que é a maneira que eu amo. Eu mostrei para eles a maneira que eu amo, que é uma maneira gratuita, que é uma maneira, sabe, de dar a vida. Qual é a maneira que Deus ama? De dar a vida, de dar, né? Gratuísmo, dar. Jesus deu a vida completamente, dar a vida. E aí eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aqui o Espírito Santo, vou mandar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o quê? O amor. O Filho volta, mas esse Espírito Santo ele já vinha em alguns momentos especiais sobre a face da terra, para ungir os profetas, veio para gerar no ventre de Maria a pessoa do Filho de Deus. Só que agora o Espírito Santo ele viria de maneira plena sobre a igreja, para que essa igreja, para que veio o Espírito Santo mesmo? Bem? Santificar. E o que é santificar? Oi? Unir a Deus. Quando a gente fala santificar, o nosso esquema meritório, um grande perigo, porque tornar santo para muitos, para nós mesmos, pode parecer nos tornar aptos, qualificados, melhores, assim, capacitados, como se fosse uma escola que não. O Espírito Santo veio para santificar, mas santificar é tornar santo, tornar sagrado, tornar separado, tornar apto, sim, para a convivência, nos unir. Então a via unitiva, e a gente vai começar agora a chegar em Santa Teresinha, na infância espiritual dela, que ela descobre isso de maneira rápida. O atalho para Deus não é fazer as grandes mortificações que se parece a santidade e que até pode santificar, mas existe um atalho que é conviver com o Pai, meu Pai. Então quando Santa Teresinha olha para o Pai e começa a conviver com o Pai e começa a ser a filhinha amada do Pai, ela está encurtando um caminho que os ascetas do século XIX não entendiam. Ela, a filhinha lá, ela aprendeu o caminho da infância espiritual. Por quê? Porque o chamado de Teresinha, o nosso chamado é ser filho de Deus. Então ela descobriu que a filiação divina era para isso para que existia a igreja.
Então é isso, para isso que tinha aquele convento, para isso que tinha aquelas irmãs, para isso que tinha, e ela aprendeu isso, ela descobriu. Então a descoberta de Teresinha foi essa, desse amor, dessa simplicidade. Deus é simples, ela vai dizer, no amor de Deus, no seu cotidiano. Então Deus, ele manda o Espírito Santo para santificar essa igreja. Aí acontece Pentecostes, Atos capítulo 2, pode pegar aí. Estou passando um pouquinho da hora, mas é porque eu precisava fazer essa grande introdução para a gente chegar agora, vocês entenderem essa história que está acontecendo. Atos capítulo 2. Aí vem, vocês conhecem a passagem, vem o Espírito Santo, né? Que beleza, aí línguas de fogo, né? Conversões, aquela maravilha, parará, muito graça maravilhosa. Olha agora o final do capítulo 2. Capítulo 2, 42. Capítulo 2, 42. Logo após Pentecostes. Olha agora o que aconteceu com aqueles que receberam o Espírito Santo. 42. Atos 2, versículo 42. Eu não vou falar agora sobre Pentecostes, vocês são muito bem doutrinados. Mas eu vou falar agora sobre o efeito de Pentecostes. O efeito de Pentecostes. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões comuns, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. Oh, glória! E o temor estava em todos os corações. Aleluia. Agora, versículo 44. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, seus bens, dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Irmãos, o efeito de Pentecostes foi fazer com que eles vivessem unidos e tinham tudo em comum. Se Pentecostes hoje não nos leva para isso, tem um ruído na comunicação, tem um ruído nessa mensagem. O fruto de Pentecostes, até porque o objetivo do Espírito Santo é nos levar à comunhão, Então, a gente, agora eu vou falar de renovação carismática católica, tá? E aquele, não sei se aqui não é da renovação, mas assim, vou falar da minha história de vida. A renovação carismática católica, ela surge em 67, no Kesman, e a Pat Mansfield, que estava lá no dia, ela declara nas pregações no livro dela, que uma das coisas, quando acabou o primeiro batismo do Espírito Santo, um dos efeitos mais imediatos que eles sentiram era um amor, ela fala assim, um amor transbordante, um amor inexplicável uns pelos outros. Isso em 67. Também oração em línguas, também tudo isso que a gente sabe como as manifestações carismáticas do poder de Deus. As curas, mas assim, e isso que surgiu em Pentecostes e que também aconteceu no Kesman, no surgimento da renovação, isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Eu entrei na renovação no ano de 90, então, desses 50 anos, eu não peguei os 23 primeiros. O Eduardo está lá desde o início, né? Ele estava lá. Ele não estava no Kesman, porque o avião cancelou o voo. Mas era para estar. Ele tem a passagem do Kesman, ele foi convidado para lá, para estar, entendeu? Eu só peguei os 27 anos para cá, 26 anos para cá. Não peguei os 23 primeiros. Mas assim, quando eu entrei em 90, a gente vivia um tempo de renovação carismática, de grandes louvores, de grandes coisas, de tudo isso. Mas eu não consegui pegar mais, apesar de ter tanto tempo assim, pegar essa questão que a Pat Mansfield conta, que em 67 eles eram capazes de dar a vida um pelo outro e eles queriam conviver. Gente, é próprio do Espírito Santo. É próprio do Espírito Santo suscitar. Desculpa, mas a comunidade nasceu em 1990 e eu lembro que era da época que
gente tinha essa ligação, essa vontade de ficar junto, e tu tinha tudo isso, passou, mas a gente teve. Essa vontade de ficar juntos, eu quero falar para vocês que ela é própria do Espírito e ela é uma graça especial de Deus. E é isso que é o dom mais excelente do Espírito. Quando São Paulo fala lá em Coríntios 13 que tudo vai passar, que a caridade vai ficar, a caridade é o amor, mas não é esse amor, o amor, a caridade permanecerá. Não é. Ele está falando de uma realidade sobrenatural, porque no céu não tem fé no céu, não tem esperança no céu, não tem nenhum outro carisma no céu. O amor, não esse amor a sentimento, mas esse amor enquanto realidade divina. O amor, realidade divina, essa realidade intratrinitária de amor. Então é isso que e esse amor foi se perdendo. E ao longo dessa, tanto aqui, quanto também da nossa experiência carismática de 67 para cá. E a coisa foi esfriando. Por que foi esfriando? E aí foram surgindo as divisões. Porque as divisões, se você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que as divisões acontecem pela falta desse amor. Vai lá em Atos capítulo 4, versículo 32. Um outro relato para comprovar que eles tinham essa vontade de ficar juntos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Olha só, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram as suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande. Ou seja, essa unidade, essa comunhão era fruto da graça. Não é assim, opa, vamos ficar juntos, né? É graça. E aí, na história da renovação carismática, o que começou a surgir? O que começou a surgir na história da renovação carismática? Deus começou a suscitar o desejo de pessoas conviverem. A pessoa não quer só ir no grupo de oração. A pessoa não quer só ir só louvar. A pessoa não quer só ir lá na pastoral servir, nem no ministério servir. Eu sinto uma necessidade de conviver com você. E aí surgem as novas comunidades, né? E aí logo depois, 67 renovação, logo depois, década de 70, década de 80, as grandes comunidades, Canção Nova, Shalom, começam a surgir. Hoje as pequenas comunidades também, todas elas são frutos desse Pentecostes, desse sopro do Espírito Santo. Só que alguns se contentam em ficar na realidade ministerial, alguns se contentam em ficar na realidade do grupo, e outros se abrem a essa vocação para o amor, que é a convivência. Então, assim, ser membro de uma nova comunidade, hoje, na Igreja Católica, significa aceitar a vocação à convivência, quer seja sob a forma de aliança, quer seja sob a forma de vida, mas é conviver, e vocês vão ver que aqui no versículo 33 fala que era grande a graça. Então agora aqui cabe uma pergunta: Vinícius, então como é que acontece isso, né? A gente vai chegar aqui hoje, a gente vai decidir que nós vamos conviver mais. Não funciona assim. É uma graça, é um carisma, é uma graça sobrenatural. Essa graça chama-se a graça da efusão do amor de Deus. Eu vou contar meu testemunho pessoal. Por que eu falei que durante 21 anos eu caminhei sem conhecer isso? Gente, eu tinha todos os carismas, né? Eu pregava, eu prego, né? Assim, orava em língua, profetizava, assim, eu me sentia um carismático bem treinado, bem formado, né? Não tinha nada que eu não soubesse de relação carismática.
carismática. Até que um dia eu fui num retiro pregado pelo Alexandre Bastos, da Pequeno Rebanho, e nesse retiro, quando o Alexandre fundou a comunidade Pequeno Rebanho em 99, eu tinha acabado de fundar um grupo de oração para jovens na Vila da Penha, chamado Grupo de Oração Deus Livre, sábado à noite. E quando ele fundou a Pequeno Rebanho, o que aconteceu? Os jovens todos do grupo de oração foram para Pequeno Rebanho. Eu não entendia a comunidade. Para mim, na minha cabeça era grupo de oração. Até que nesse retiro, depois de 15 anos, eu pude reencontrá-lo. Eu pedi perdão. Poxa, meu irmão, desculpa, mas eu fiquei com essa diferença em você por tanto tempo. E nesse retiro, o Alexandre ele falou sobre a vida fraterna. Gente, nesse retiro, eu e minha esposa Fabiana e todos que estavam lá, a gente fez uma profunda experiência do amor de Deus, que nós chamamos de batismo de amor. Por quê? Porque naquele retiro eu senti um amor pelo Alexandre tão grande, mas tão grande, tão de Deus, que depois desse retiro eu escrevi para ele algumas cartas. E nessas cartas, numa delas eu chego a dizer que eu sentia vontade até de dar a vida por ele se precisasse. E aquilo não era do Vinícius, até porque o Vinícius tinha diferença com ele no passado. Mas eu recebi uma graça especial naquele retiro de perceber a humanidade e olhar para ele com os olhos de Deus, um amor tão grande, inexplicável. E eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu descobri que existia o raio dessa graça, que existia uma graça sobrenatural que Deus derrama sobre a igreja, chamada a graça do amor de Deus, a efusão do amor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar para vocês agora, para terminar essa parte final. E isso mudou minha vida, tá? Porque eu já tinha, a Servos de Caná já existia, mas era uma comunidade toda voltada para a missão, só para missão, para isso, para aquilo, só para o fazer. E quando eu voltei do retiro, eu quis conviver. Porque eu voltei com uma necessidade de convivência muito grande. Porque eu fui batizado no amor de Deus. E aí eu fui descobrir que em Atos dos Apóstolos, aqueles apóstolos receberam o batismo de amor. Ou seja, a manifestação carismática do amor de Deus. O que é o batismo do amor? É a manifestação carismática do amor de Deus. A gente fala que pelo batismo a gente recebe as virtudes teologais. Quais são? Fé, esperança e caridade. Só que eu descobri por experiência que além da caridade estar infundida em nós pelo batismo, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, Deus concede uma graça, concede esse amor de forma carismática. Então é possível amar carismaticamente. O que é amar carismaticamente? É amar a maneira de Deus. O que é amar a maneira de Deus? É amar dando a vida. E aí, gente, eu fui, até então, eu não tinha pensado nisso. Eu fui estudar, eu fui fazer teologia, e eu descobri, gente, que essa graça existe, é maravilhosa. Na história da igreja, muitos santos receberam essa graça do batismo de amor. Só vou contar um para vocês aqui. Maximiliano Maria Kolbe, né? Vocês conhecem a história de Maximiliano? Que ele era assim um ícone da evangelização na Polônia. Tinha gráfica, coordenava a milícia da Imaculada, tinha tudo. E no campo de concentração, ele sente uma vontade incontrolável de morrer no lugar de um pai de família. Ele morre por causa de uma pessoa. Ele pede lá para morrer no lugar do pai de família que ia ser morto naquele dia no campo de concentração. A igreja demorou para reconhecer ele como santo, porque estava difícil entender que isso era um martírio. Até que o Papa João Paulo II, outro que foi batizado no amor, disse: é martírio sim, é martírio de caridade. Ainda que seja, ele não morreu pelo Cristo, ele morreu pelo irmão, porque o Cristo está no irmão. A igreja demorou para reconhecer que o ato que Maximiano fez foi um martírio, porque ele deu a vida. E eu senti isso de dar a vida, eu senti vontade de dar a vida. E assim, aí quando você vai
quando você vai para Santa Teresinha, você vai entender que ela foi batizada no amor também. Nossa, essa menina, ela tinha doidinha de amor por Deus, porque ela tinha prazer, ela encontrava graça na rotina diária e estressante do convento. E a irmã lá que fazia barulho na hora da oração, ela transformava aquilo em ato de amor. Ela entendia aquilo como ato de amor. Então, conviver para Teresinha era maravilhoso. Era o céu na terra. Tanto é que ela fala que a vocação na igreja, a minha vocação é ser do amor. Ela entendeu que existe essa graça sobrenatural. E a partir daí, a gente passou a clamar essa graça e a ministrar essa graça. Aqui diz: Espírito Santo, me dá todos os carismas, me batiza no Espírito, mas me dá também o carisma do amor. Me dá essa capacidade de amar de maneira carismática. Gente, e assim, ao ser batizado no amor, tudo muda. Pega agora a última passagem, Romanos capítulo 5, versículo 5, para você entender isso perfeitamente. Romanos 5, versículo 5. Vamos ler desde o versículo 1, Romanos 5, versículo 1. Amém? Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça. Que graça, hein? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Então, assim, a esperança é possuir um dia a glória. Santo Tomás de Aquino vai falar que a graça é o início da glória. Isso é um axioma teológico, um princípio de teologia. A graça é o início da glória. Então, assim, nós vivemos a glória aqui na terra? Não, a glória de Deus. Vivemos a graça para lá viver a glória. Então, todas as passagens que você vê assim, e a glória de Deus manifestada, é um raiozinho da glória. Contemplar a glória é uma graça. Contemplar a glória é uma graça. A graça é o início da glória. Aí, mas está chovendo. Aqui meu carro está com vidro de trás que não fecha. Então você fica atento à chuva. Tira o carro para dar o carro coberto, tá, minha filha? Então assim, ó. Do lado esquerdo, né? Se ela fizer como Oi? A graça. Calma aí, tá? A graça é o início da glória. Então assim, ó, isso que a gente vai viver aqui hoje, esse retiro, é uma graça, mas não é a glória. Mas é nessa graça que a gente vai se preparando, Deus vai preparando a gente para viver a glória. Então, continuando, não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Versículo 5: e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos deu. Olha só, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que vem primeiro aí? Qual é a expressão que vem primeiro? O amor de Deus foi derramado ou o Espírito foi dado? O amor de Deus foi derramado. Não. Em português sim, porque isso aqui é voz passiva. Mas na realidade, primeiro o Espírito Santo nos foi dado. Depois, o amor de Deus foi derramado.
Então aqui são duas realidades. A realidade do dar o Espírito Santo e a realidade de derramar o amor. São coisas diferentes. Então uma coisa, o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nessa frase tem duas ações. Uma ação é derramar o amor de Deus e a outra ação é dar o Espírito Santo. Isso é voz passiva no português. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito que nos foi dado. A ordem cronológica dessa frase é primeiro derramar o amor ou primeiro dar o Espírito Santo? Primeiro dar o Espírito Santo. O Espírito nos foi dado. E é esse Espírito que nos foi dado que derramou o amor de Deus. O sujeito do derramamento é o Espírito Santo. Quem derrama o amor é o Espírito Santo. Quem dá o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Mas quem derrama o amor é o Espírito Santo. Então você veja, o batismo no Espírito Santo, a graça de receber o Espírito Santo, é uma coisa. É quando nós recebemos pelo batismo, ou nós temos a efusão do Espírito Santo, e ele vem de novo, ele vem de novo, ele vem de novo. Então nós recebemos o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. Agora, tem uma hora que esse Espírito Santo resolve nos dar o amor de Deus. É um passo a mais. Então, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então assim, primeiro passo, receber o Espírito Santo. Segundo passo, receber do Espírito Santo o amor de Deus. E o que é? Então assim, existe o batismo no Espírito Santo e existe o batismo de amor. Existe a efusão do Espírito Santo e existe a efusão do amor. Receber o Espírito Santo é necessário para a nossa conversão. Receber o amor de Deus é necessário para o nosso futuro em Deus, porque é esse amor de Deus que vai nos preparar para conviver na eternidade. Um pai tinha 2 filhos, um sabia nadar e o outro não. Os 2 queriam entrar na piscina. O pai deixou os 2 entrarem? Não. Deixou só o que sabia. O que não sabia falou assim: pai, pelo amor de Deus, se você me ama, deixa eu entrar. O pai deixou? Não. Como é que vocês têm certeza disso que o pai não deixou? Ele amava. Porque ele amava. Eu quero muito entrar no céu, eu quero muito entrar no céu. Nossa, o céu é tudo que eu queria. Eu quero entrar no céu. Se você não sabe nadar, você não vai entrar. Ou você vai ter que aprender a entrar. Inclusive, isso explica o purgatório. O que é o purgatório? É uma escola do céu. O que é o purgatório? É o lugar para você pagar as suas penas. Isso aí é o nosso esquema meritório. Eu estou lá só para cumprir o castigo. Não. É porque no purgatório purgar, é um lugar de purificação, é um lugar que você aprende a purgar, a largar o seu egoísmo, a curar o seu egoísmo, a curar o seu amor próprio, para você aprender a nadar, para você entrar no céu. Quem imagina você entrar no oceano do amor de Deus, que é a Trindade, sem saber amar? Imagina, não é possível conviver com Deus sem saber amar. Então, irmãos, preste atenção que isso aqui é muito sério. Nós temos o tempo desta vida para aprender a amar. Nós temos o tempo desta vida. Então Deus suscitou a comunidade, Deus suscitou a vida comunitária para ser uma escola de amor. As nossas comunidades precisam ser escola de amor. Nós precisamos treinar. E não é uma coisa racional, é uma graça. Existe uma graça sobrenatural. Então assim, vida fraterna. A pessoa fala assim: eu não tenho vocação para vida fraterna, então vai para o inferno. Gente, olha só, quem não tem vocação para vida fraterna, vai para o inferno. Vou falar para vocês.
Vocês sabem que o inferno, qual é a definição de inferno? Oi? Isso é a consequência, mas a ausência de Deus. Por exemplo, os diabinhos lá no inferno, eles fazem festa? Não. Não faz não. Sabe por quê? Porque assim, cada anjo decaído, a ausência de Deus faz com que ele tenha um ódio mortal por qualquer um. Então eles se odeiam entre eles. Se às vezes eles se odeiam, porque assim, se você admitir que existe uma comunidade dos diabinhos, que eles se amam, ora, eles se amam, então não são mais diabinhos, né? Não, eles se odeiam. Eles se odeiam. O inferno, a definição mais perfeita de inferno é um autofechamento total para Deus e para os outros. É o ódio a Deus e aos outros e a si mesmo. Um autofechamento. E ali é aquele ódio, desamor total. Então, assim, isso é um inferno. Então, quem não tem vocação de vida fraterna. Mas a vida fraterna se resume a uma comunidade fechada. Não se resume. Uma comunidade fraterna é Deus. Não se resume. Por exemplo, o documento de Aparecida vai falar que as paróquias precisam passar por uma conversão pastoral. E assim, o documento de Aparecida, então posso roubar? Então assim, as paróquias precisam passar por uma conversão pastoral. Sabe o que fala Aparecida? Fala que inclusive uma conversão pastoral financeira. Me conta a paróquia que tira dinheiro do seu bolso, lá no inferno, que vai ajudar a outra paróquia lá, pobrezinha. Sabe por quê? Porque se a gente aqui, que tem o Espírito Santo na maneira carismática, se a gente não consegue se abrir à graça da fraternidade, você vai cobrar isso na pastoral? É muito difícil, mas se a gente é até uma afronta. Eles não conseguem viver, sabe por que não conseguem? Porque não é uma decisão, é uma graça. Você tem que ser batizado no amor, você tem que receber do Espírito essa capacidade nova de amar, para você sair do seu quadrado. Né? No inferno tem. Eu cantei por do lado. No inferno tem uma música que toca no inferno lá. O inferno tem uma som ambiente. Tem. Inclusive, uma das músicas é brasileira. Olha que legal. É uma composição muito bonita, né? A letra fala assim, ado, cada um. É brasileira essa música? É uma letra profunda. Ado, cada um no seu quadrado. Gente, isso é o hino dele. Vou contar pra você. Me contar, os diabinhos, eles formam de manhã lá, né? Aí vão cantar o hino do inferno. Ado, cada um no seu quadrado. Aí quando o diabinho pisa para o outro, é uma regra de vida. É uma regra de vida comunitária. Cada um no seu quadrado. Entendeu? Se você quer participar lá do inferno, você começa a viver essa regra de vida. Ado, cada um no seu quadrado. Minha cadeira, meus bens, meu dinheiro, minha vida, meus filhos, meu carisma, e aí vai, né? Vai, tudo bonitinho assim. Tudo bonitinho assim. Toca o tempo todo lá. É a regra de vida dele. Gente, em Deus é o oposto. A gente precisa sair do nosso quadrado. E o que nos faz sair do quadrado é o Espírito Santo, é essa graça do batismo do amor. E agora eu quero falar para vocês de uma maneira radical. Quero falar para vocês que eu não sei se eu vou ter tempo de falar para vocês outra vez, né? Vai que Jesus me chama hoje, mas assim, vai que, olha só, gente, ou a gente aprende a conviver e aprende a viver fraternidade, pede a graça do batismo do amor, ou a gente não vai entrar no céu.
Ou para entrar vai demorar, porque o purgatório a gente vai ter que treinar para poder entrar no céu, para conviver com esse Deus de amor. E você tem a sua vida para poder fazer isso, você tem a sua vida para gastar. Deus te deu uma vida para você gastar. O que Terezinha fez foi gastar a vida dela nos 23 ou 24 anos de vida dela, foi gastar a vida dela para aprender a amar. E ela aprendeu, e ela recebeu essa graça do amor, e ela amou profundamente. Então, assim, o que vale é amar. Então, quando eu descobri essa realidade do batismo do amor, da visão do amor, há 5 anos atrás, eu passei a dedicar, eu passei a olhar a minha vida sob esse prisma. Não é mais a minha comunidade, o outro é mais importante. O outro é o mais importante. Eu quero dar, eu quero estar a serviço, eu quero perder para ganhar. Então, assim, é graça. Vinícius, eu não consigo. Isso me ajudou a perdoar as pessoas. Por que a gente não consegue perdoar as pessoas? Porque a pessoa fez uma coisa errada para você. Estamos no sistema meritório, né? Não. Eu não perdoo porque ele está certo ou errado. Eu perdoo. Eu absolvo. Cada pessoa, vocês já ouviram sobre isso, eu acho. Cada pessoa que peca contra você, você abre um processo contra essa pessoa. Um processo mental, né? Aquela pessoa, aí você guarda esse processo. E você anda com esse processo. Quando você encontra a pessoa, você olha para ela, aí você. Aqui o processo. É assim, nós somos assim. Durante 15 anos eu vivi isso com o Alexandre. Um processo aqui, 15 anos atrás. A graça do amor de Deus quando vem, o que você faz? Te dá esse amor, esse batismo do amor, ele te dá a graça, ele te dá um carinho. Esse carinho chama-se o carinho da absolvição. Você precisa absolver e rasgar esses processos. Mas Vinícius, a pessoa está errada. Gente, o errado, não importa o errado e o certo. Esse errado e certo é o nosso sistema de meritório, mas assim, a misericórdia que Deus fala, que Jesus falou, é para que nós dessemos a outra face, que nós perdoássemos. E isso é só pela graça. Isso é só pela graça. Então, você começa a olhar essa pessoa de maneira particular. Olhar como Deus olha. Essa pessoa me feriu, o Eduardo me feriu. Eu não vou olhar, vai ser o Vinícius olhando para o Eduardo. O Espírito Santo vai me ajudar a olhar para o Eduardo como filho do Pai. Como se Deus olhasse para ele. Isso é misericórdia, sentir compaixão. Então tenha compaixão de quem te feriu, tenha compaixão de quem te magoou e rasga o processo, bate absolvido. Quando você bate absolvido, muita gente que foi absolvida na história da justiça, não quer dizer que não tenha cometido crime, é porque não conseguiu provar nada. Então tem que absolver. Bate o absolvido, por mais que você tenha provas. Aliás, só você tem as provas. Rasga as provas para absolver, porque é assim que Deus faz com você. Quando você se confessa, é outro sacramento da penitência, Deus ele absolve, ele apaga a culpa. Você não tem mais culpa. E o Evangelho ele é assim, é esse jeito de amar da Trindade, que sim é o amor de Deus. Ou a gente aprende a amar as pessoas nessa qualidade, e esse aprender não é teórico, nem sentimental, é graça. Gente, é graça. Eu preciso insistir na graça, porque está na palavra, é a graça de Deus, é a graça para fazer. Então peça essa graça, peça a graça de amar como Terezinha, peça a graça de amar como Maximiliano Maria Kolbe, peça a graça de amar como João Paulo II, peça a graça. João Paulo II, nessa Dominus et Vivificantem, essa carta encíclica, ele vai dizer que o mundo será redimido pela efusão do amor. Número 39. O mundo será redimido pela efusão do amor. O que vai salvar o mundo é o amor de Deus. As pessoas não querem mais ouvir pregação. Não vai ser os encontros que vocês vão montar. A gente fica feliz, né? Quando monta um encontro, vem 300 pessoas. 300 pessoas, né? Vem 300 pessoas.
Uma Madre Teresa de Calcutá converte milhões, vivendo o amor de Deus. O que vai converter as pessoas não é o que você fala, nem o que você faz, é a maneira como você ama. O amor de Deus é uma bomba atômica que está para explodir. E Deus, Ele confia às comunidades essa vocação de amar, 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 amar até o extremo, amar até o fim e amar com a graça de Deus. Amém? Amém.